sabendo que quase 100 mil pessoas estão assistindo ao vivo. Juliana, meu amor, deixa eu dar um beijinho aqui, ó. Parabéns pela sua obra-prima. E vamos começar, vou começar com o Frei Beto, né? Claro. Por uma questão aqui de admiração e respeito pelo Frei Beto, perguntando o que significa para você saber que quase 100 mil pessoas simultaneamente estavam assistindo esse documentário. Juliana e Eduardo, o ICL está de parabéns por esse documentário. Aliás, essa comunidade, né, do ICL, essa comunidade que você descreveu aí, hoje 100 mil pessoas participando, acompanhando, tendo uma visão realista da situação de Cuba. Há um ditado africano que diz: nós conhecemos os fatos pela versão dos caçadores e não pela versão dos leões, dos animais que são caçados. Isso acontece no mundo capitalista. A gente conhece muito, em toda a grande mídia, a versão dos Estados Unidos sobre Cuba, mas não a versão de Cuba como o documentário mostrou, de uma maneira exemplar, de uma maneira realista, de uma maneira sincera, transparente. A gente conhece a versão de Israel, não a versão de Gaza, a versão do povo palestino. A gente conhece, né, sempre a versão dos vencedores e não a versão daqueles que estão sendo massacrados, bloqueados, assassinados, repudiados. E esse documentário realmente é precioso. Vocês fizeram um excelente trabalho, estou muito satisfeito, feliz de ter ajudado, participado, porque eu tenho declaradamente um grande amor pelo povo cubano e sei das dificuldades que esse povo enfrenta e por isso mesmo trabalho nesse país, periodicamente vou a trabalho, desde 1981, até já perdi a conta de quantos anos, né, já são de trabalho aí nesse país. E diria o seguinte, o documentário, primeiro, ele traz uma série de novidades em matéria de projeção, em matéria de obra de arte. Não ter patrocinadores. O patrocinador aí é a verdade. O patrocinador é a transparência. O patrocinador é realmente colher imagens e depoimentos muito sinceros da realidade cubana. Até o próprio presidente admite, nós temos erros, nós temos dificuldades. Né? Nenhum dos depoentes disse, não, Cuba é o paraíso, aqui é uma maravilha, não. E as imagens são vistas. Eu, por exemplo, quando via as imagens do lixo acumulado nas ruas, é claro que um documentário desse, e tão curto como ele é, né, todo mundo lamenta que o documentário não seja muito mais extenso, não pode dizer as razões dos problemas. Mas, por exemplo, o lixo acumulado nas ruas é porque Cuba não tem petróleo. Todo o petróleo cubano é importado. E para mover os caminhões que recolhem lixo, eles não têm o luxo que nós temos aqui de ser todo dia. Agora, aqui é todo dia nos bairros nobres, porque você vai para a periferia, não tem nem saneamento, quanto mais coleta de lixo. Então, por isso que é preciso explicar os problemas dentro do contexto, mas o grande contexto que oprime o povo cubano é o bloqueio imposto pelo governo dos Estados Unidos há 64 anos. Quer dizer, algo descomunal e algo genocida, o que isso afeta ao povo cubano. Eu sei de, por exemplo, períodos em que os cubanos não conseguem importar anestesia para fazer cirurgia ou para fazer tratamentos dentários. E muitas vezes, para salvar um paciente, você precisa fazer a cirurgia ainda que não tenha anestesia. E você vê que loucura, né? Você vê que loucura essa questão que o Frei Beto está falando. Em primeiro lugar, só um dado importante. Quando a gente chegou em Cuba, eu e Juliana, a gente chegou falando a palavra embargo, né? E na mesma hora, a gente foi corrigido com toda delicadeza e falaram assim, não é embargo. É bloqueio. E é muito importante usar a palavra certa. Exatamente. Porque é um bloqueio, não é assim um negócio, evita, não sei o quê. É impedir, e a gente começou a entender os detalhes do bloqueio. Gente, se você precisa comprar um hospital
um aparelho que faz imagem, raio-x, o aparelho que eles usam para tratamentos oncológicos, de câncer de criança, eles não podem se o aparelho tiver mais de 10% de itens ali americanos, ou de empresas que têm participação americana. Praticamente todos os aparelhos que existem tem ali uma das empresas que vende, que faz as peças, que tem participação americana e que compõe mais de 10% do aparelho. Então, falta aparelho para criança com câncer, para pessoa mais velha que está tendo sofrimento, que precisa de uma anestesia. A gente viu isso em Cuba e foi impressionante. Mas antes de passar aqui para a Juliana, e até vou dar uma notícia que vocês vão ficar encantados, só contar uma coisa curiosa para vocês, uma coisa que é até divertida. A gente chamou o Frei Beto, quando o documentário ficou pronto, a gente chamou o Frei Beto porque a gente chama de cabine. Cabine, né, é quando a gente apresenta o filme aqui dentro para pegar erros do filme, para pegar, assim, detalhes que passaram, né, despercebidos, etc. Aí sentamos aqui, né, e o Frei Beto, ele tem uma coisa que eu acho uma qualidade enorme, algumas pessoas podem não achar, que é o seguinte, o que ele pensa, ele fala, entendeu? Então, às vezes, o que ele fala até dá aquela desconcertada, mas você sabe que está falando com uma pessoa que, assim, é a verdade verdadeira do que está se passando na cabeça dele. E eu e Juliana morrendo de medo, falando, nossa, o Frei Beto vai assistir o filme, e agora, Juliana, deve ter um monte de coisa errada. Aí ele pegou um bloquinho, né? Aí começou a assistir o filme, aí pá, aí anotava, aí a gente, ai meu Deus do céu, e agora? Não vai dar tempo de mudar tudo isso que ele está anotando. Ai, e ele anotando. Aí eu vi, daqui a pouco ele vira a página, né? Pá, eu falei, ai, meu Deus do céu, tem mais coisa que ele está anotando. Aí, quando o filme termina, eu já desanimado, ele levanta da cadeira, bravo, bravo, começa a bater palma assim, em pé. Nossa, eu arrepiei, fiquei emocionado. E aí, o que ele tinha anotado era um nome que a gente esqueceu de falar sobre, não eram coisas pequenas, mas ele ficou encantado com o filme. E ali a gente viu o seguinte, cara, esse filme nasceu para fazer história mesmo. E deixa eu te dar uma notícia que você vai ficar encantado e você vai ficar encantado. Já entraram para o ICL, em 5 minutos que a gente está falando, 1.200 pessoas. Uau. Já entrar, essa comunidade vai fazer uma revolução. Essa comunidade está fazendo com que as pessoas falem sem medo, sem vergonha de assuntos que a gente tem que conversar. Sobre a questão da terra no Brasil. As pessoas não têm que ter medo de falar palavras como, sei lá, MST, socialismo, Cuba. Elas podem não gostar, e podem gostar, mas o que a gente não pode fazer é criar temas que não podem ser discutidos. Porque a gente não chega a lugar nenhum se a gente vetar temas da discussão. Então, o que a gente está fazendo nessa comunidade é revolucionário. Deixa eu falar só alguns nomes para representar, não dá para falar os 1.200 nomes, mas só alguns nomes para representar e dar boas-vindas para todo mundo que está entrando. Cláudia Maria Gonçalves, Ednilson Francisco, Paraguaçu Augusto, Irene Long, Túlio Marcos, Ana Sandra, Eliane Beatriz, Bebedito Augusto, Jurandir Delmiro, Eusevir Furtado, Thaís Regina, Mário Leitão, Ricardo de Almeida, Sandra Regna, José Eduardo Souza, bem-vindos, bem-vindas ao Instituto Conhecimento Liberta. Está quase todo mundo entrando no plano solidário, não é à toa, para ganhar. Aqui vai ser a moldura, tá? Para vocês botarem a moldura que vocês quiserem, o pôster do filme, além do boné com o escudo de Cuba, Instituto Conhecimento Liberta e a estrela vermelha, com uma qualidade excepcional. E o livro autografado, acabo de autografar. E vai ter um, ó, vamos fazer o seguinte, a gente vai pegar entre as pessoas, vai sortear um autografado com meu abraço amigo, Frei Beto. Então, entre as pessoas que entrarem, ainda vai ter um que vai ter esse prazer de ter um... Isso aqui é, Raí, isso aqui é obra de arte, é melhor do que ganhar na Mega Sena, hein? Tá aqui, ó, esse livro que é espetacular, e a gente manda tudo para sua casa, não tem frete, não tem nada, e você tem 15 dias para experimentar tudo, fazer os cursos, bota a família inteira. O que Netflix, esses negócios, Amazon Prime faz? Eles tentam cada vez mais fazer, cada pessoa que está assistindo ter um login, ter uma senha, para você ter que comprar 500 negócios e eles ganharem cada vez mais dinheiro. A gente incentiva a fazer o contrário. Pega, você tem uma empresinha pequena, faz uma assinatura do CL e bota as pessoas da tua empresa para estudar Excel, para estudar tudo. Imagina treinar as pessoas que estão na tua empresa por R$60 por mês. Não existe isso. Na sua casa, todo mundo estudar inglês, espanhol e ainda ganhar esses presentes aqui. Eu estou falando, cada negócio desse aqui são duas mensalidades. Então, metade do ano saiu de graça. Faz parte do CL, porque isso aqui é só hoje, tá? Lembrando que esse filme
Ele não tem replay, é a primeira vez que a gente exibe um filme inteiro, na íntegra, a gente achou, e vocês entenderam por que deveria ser transmitido, e a partir de hoje ele está só na área de membros e membras. E entra, fica os 15 dias lá, experimenta tudo, se não gostou você vai sair, não gastou um centavo, mas pelo menos você curtiu ali e entendeu qual a vibe dessa comunidade. Juliana, é o seu primeiro trabalho como diretora, e eu já fiquei sabendo aqui que muita gente está elogiando assim, o seu trabalho, dizendo que foi uma direção primorosa. Conta pra gente um pouco assim, o desafio de fazer esse filme e se você teve medo de tocar num assunto como Cuba, que é um assunto que muitas pessoas preferem não tocar para não perder seguidor, entendeu? Para não ser xingado e etc. Não, claro, eu tive, assim, na verdade eu recebi um convite do Eduardo, que não foi um convite, foi uma intimação, foi um desafio, me senti desafiada. E quando a gente embarcou para Cuba, eu tinha lido Fidel e a Religião, tinha lido os livros do Frei Beto, mas eu fui muito aberta, porque eu tinha muita curiosidade, mas eu não sabia direito o que eu ia encontrar. Aí a gente foi com o melhor guia, né? O Frei Beto conhece tudo de Cuba e o mais impressionante foi quando a gente chegou já no aeroporto, as pessoas são absolutamente encantadas, apaixonadas. O Frei Beto faz parte da história de Cuba e vocês entenderam no documentário por quê. Então, o meu trabalho, quando a gente voltou com esse material, acabou sendo muito fácil, porque o Frei Beto facilitou muito as coisas para a gente, nos deu acesso a pessoas extremamente interessantes. A gente andava nas ruas com ele, as pessoas vinham abordar a gente conseguiu falar com pessoas extremamente interessantes, fora o que a gente não gravou, os jantares, os almoços com os amigos. O filho do Fidel Castro, né? Veio falar com a gente e abraçou, encantado com o Frei Beto. A esposa do Che, né, a companheira do Che, ficou braba porque a gente foi visitar. Mas cadê o Frei Beto? Ah, então se o Frei Beto não veio, eu não quero falar com ninguém. Tomei uma bronca da lei da mãe, que foi histórica. Da lei da mãe da Leida que apareceu. Da Leida Guevara. Então, assim, aí quando a gente chegou com esse material aqui no Brasil, eu já voltei de lá muito apaixonada e com uma responsabilidade muito grande de contar a história real de Cuba. Porque, engraçado que na época do Fidel, e hoje é muito importante a gente estar aqui hoje no dia 13 de agosto, o Frei Beto era amigo pessoal do Fidel Castro e hoje é o dia do aniversário dele, ele faria 98 anos. Quando eu voltei com essa responsabilidade nas mãos e muita vontade de contar a história real de Cuba para vocês, porque o que a gente, quando faz uma busca rápida, a gente tem muito preconceito a respeito de Cuba, porque a história é contada pelos americanos, ou então não tem nenhuma informação muito atual. Então, acho que o melhor do nosso documentário é que a gente tem um registro extremamente atual. Nós estamos em fevereiro gravar esse documentário, então, e é um material de estudo muito importante para você ver como está Cuba hoje em dia, o que pensam os cubanos, quais são as coisas que eles passam dificuldades, quais são os erros, quais são os acertos. Então, e o filme é um convite a você querer se aprofundar um pouco mais na história de Cuba, enfim, a gente dá uma pincelada em vários assuntos, que são, na verdade, 48 minutos só. Então, é um convite para você aprender mais e eu quero aqui fazer um agradecimento público, porque o Frei Beto foi muito generoso com a gente. Quando o Eduardo teve a ideia de ir a Cuba, aceitando a provocação dos haters, né? Vai para Cuba, Eduardo. Ele falou assim, olha, sabe que é uma excelente ideia? E ele pensou imediatamente em convidar e trocar essa ideia com o Frei Beto e convidar ele para ir junto. E aí foi a melhor coisa que a gente poderia ter feito. Foi a melhor experiência de Cuba que a gente poderia ter feito. E a gente convidou vocês para viajarem com a gente. Eu espero que vocês tenham gostado. Eu já vou falar para vocês, explicar por que aquelas imagens do drone são históricas. E são históricas. Aquilo nunca foi gravado nem em nenhum documentário cubano, e nem em nenhum filme cubano. E vocês vão entender o porquê já. Só falar para vocês, já são 2.000 pessoas que entraram no ICL hoje. 2.000 pessoas que vão experimentar essa maravilha e tenho certeza, vão fazer uma revolução dentro de casa, porque isso revoluciona. É a casa inteira tendo acesso
É igual tomar Coca-Cola com batata frita o dia inteiro e você comer um negócio saudável, sei lá, orgânico, entendeu? Um negócio que te alimenta, te faz mais forte. A informação, ela funciona assim com a gente também. Então, e no começo eram 14 cursos, gente. E as pessoas, por isso que eu sou tão grato às pessoas que nos ajudaram a construir. Que as pessoas entraram quando eram 14 cursos. E é o mesmo preço. É o mesmo preço de 4 anos atrás. Com um período que a gente teve de inflação alta, a gente manteve tudo igual. Em vez de ser 14 cursos, são 300. Em vez de ser só curso, agora é curso e documentário exclusivo. Então, é possível, sabe? Sem propaganda. Então, é possível fazer. Deixa eu passar para uma pessoa que mandou uma pergunta para a gente, mas só contar de uma curiosidade em relação ao que a Ju estava falando. Em Cuba, quando as pessoas iam falar com o Frei Beto, ninguém veio pedir para tirar uma selfie. Olha que diferença cultural. E eles têm Instagram, que é até um tema que a gente vai falar daqui a pouco. Eles têm rede social. Eles acessam a internet. Não é proibido acessar a internet. Eles podem usar o Google, eles podem usar as coisas em Cuba. Só que lá, um aperto de mão, sabe, um olho no olho, uma troca de palavra com alguém que você sempre sonhou encontrar, ainda vale mais do que uma foto que você tira a foto e nem percebe quem estava do seu lado, nem se lembra como é que foi aquele apertar de mão, sabe? Nem trocou uma coisa que ficou guardada com você. Isso me marcou muito. Eu até falo no livro, né, um lugar onde um abraço, um aperto de mão ainda valem mais do que uma selfie no Instagram. Deixa eu trazer mais uma pergunta aqui, que eu vou pedir para o Frei Beto, para a Ju, responderem, do Felipe Neto. Temos várias pessoas que mandaram perguntas hoje, que agora é sócio do Instituto Conhecimento Liberta e que transmitiu também nas suas redes esse documentário. Vamos ver o que o Felipe Neto tem de pergunta para a gente hoje. Oi, pessoal! Tudo bom? Felipe Neto aqui, passando para dar um oi, passando para parabenizar a todos os envolvidos na produção desse documentário, essa peça incrível de conteúdo que o ICL traz para o Brasil, e não só para o Brasil, para o mundo inteiro, e que me orgulha muito ver esse tipo de conteúdo sendo produzido. Então, parabéns a todo mundo. Eduardo, tamo junto. E eu tô aqui para fazer umas perguntinhas bem rápidas, assim, para poder incrementar e apimentar um pouco esse papo, que vocês sabem que eu gosto de botar uma pimentinha. Não é à toa que eu tô de vermelho aqui. Eu ouço muito Vai Pra Cuba, né? E eu queria saber de vocês o seguinte: em relação à juventude cubana, os jovens de Cuba, o que eles acham das recentes mudanças? E se existe algum tipo de mudança das novas gerações em relação a como eles visualizam a história e as grandes figuras, os grandes personagens, né? Fidel Castro, Che Guevara. Como é que eles enxergam essas figuras? Houve uma mudança, ou está havendo uma mudança nessa percepção cultural, social, dentro de Cuba pelas novas gerações? Ótima pergunta, Felipe. E deixa eu, antes de passar para o Frei Beto, só dar boas-vindas para Maria Vera Gamberini, Carmen Luiza, Cláudia Rocha, Luísa de Marilac. Quantas mulheres, o ICL, né? Ele tem mais mulheres do que homens que fazem parte do ICL, que nos ajudaram a construir desde o começo. Muito bacana isso, né? A Patrícia Cristiana, Roosevelt Roberto, Paulo Moreira, Sônia Furtado, Carmen Crispim, José Joaquim, André da Silva, Nilda Alícia, bem-vindos e bem-vindas ao Instituto Conhecimento Liberta. E lembrando, esses presentes só valem até o final da nossa conversa hoje. O super boné aqui, Instituto Conhecimento Liberta, Bandeira de Cuba, Estrela Vermelha, o livro do Frei Beto. A gente ainda vai sortear um autografado entre as pessoas que entraram hoje, mas vocês vão ganhar, todo mundo vai ganhar o livro, né? E o pôster do filme Vai Pra Cuba, Eduardo, sem a moldura, né? Porque a moldura vocês vão botar a que vocês quiserem, mas de um tamanho, assim, grande, bonito, para marcar uma presença na casa de vocês. Beto, querido, boa pergunta do Felipe, né? Bem, primeiro dizer ao Felipe que eu admiro o seu trabalho, Felipe, admiro a sua militância digital, enfim, tudo isso que você divulga, comenta, critica. E a pergunta é muito pertinente. Eu diria que a juventude cubana, ela tem de diferente com a juventude brasileira o fato de ter uma educação de alta qualidade, inteiramente gratuita até o último ano da universidade. Tanto que Cuba é o único país do mundo subdesenvolvido, do terceiro mundo, que produziu 5 vacinas contra a Covid. Nenhum outro país do nível
de Cuba conseguiu fazê-lo, inclusive exportando essas vacinas para vários países da África, para a Venezuela, para o México, para o Irã e outros tantos países que eu não me lembro agora. Mas o que é importante chamar a atenção é que a juventude cubana, em alguns aspectos, é parecida com a brasileira. Você tem no Brasil jovens muito comprometidos com as causas sociais, como, por exemplo, o MST é praticamente um movimento de jovens, o MTST, idem. Você conhece o Levante Popular da Juventude? Você vai aqui na Escola Paulo Freire, em São Paulo, é impressionante o número de jovens comprometidos com a ânsia de justiça, de um Brasil melhor, um Brasil igual, que se envolvem numa militância política muito saudável. E você tem o jovem alienado, o jovem que só dá ouvidos às grandes plataformas, o jovem que se deixa levar pela fake news. Isso acontece também em Cuba. Agora, hoje, você tem um grande número de jovens que pertencem ao Partido Comunista Cubano, a Juventude Comunista, muitos jovens que participam de várias ONGs que existem em Cuba, como o Centro Martin Luther King, que é um dos principais centros de educação popular de toda a América Latina e é basicamente integrado por jovens e faz trabalho com jovens. Atualmente eu trabalho no Plano de Soberania Alimentar e Educação Nutricional de Cuba e os agentes locais nos 168 municípios cubanos são todos jovens, todos jovens. Agora, há muitos jovens deixando Cuba da pandemia para cá, cerca de 200 mil a 300 mil jovens. Não por razões políticas, por razões econômicas. Devido ao bloqueio que foi agravado por 243 novas medidas do Trump e mantidas, surpreendentemente, pelo Biden, que se esperava que o Biden fosse adotar a mesma política de flexibilização do bloqueio adotada pelo Obama, que infelizmente não aconteceu. Então, muitos jovens saem do país em busca de melhores condições de trabalho e até para remeter recursos às suas famílias em Cuba. Há muitos jovens que estão trabalhando, inclusive aqui no Brasil, não por razões políticas deixaram Cuba. Eles amam Cuba, sentem Cuba no sangue, na mente, mas querem também privilegiar um pouco as suas famílias com recursos para elas poderem se manter devido às dificuldades. Para você ter uma ideia, hoje Cuba importa 80% dos alimentos que consome, por causa do bloqueio, não por causa da ineficiência da Revolução Cubana. A gente não tem tempo aqui de entrar nos detalhes do bloqueio, mas isso você tendo acesso aí às informações do ICL, às informações... É nesse curso, né? Que você exatamente, esse curso, é um curso que você terá a oportunidade de conhecer, né? E você, Felipe, podendo multiplicar isso aí pela sua imensa audiência, que é fantástica, isso vai ajudar muitas pessoas a terem uma visão mais realista da situação cubana. O Felipe Neto ele tem um hobby que é colecionar livros raros e especiais. Então ele me pediu o seguinte, se você tiver algum dos seus livros, que seja a primeira edição, alguma coisa, se você puder dedicar para ele, ele queria ter na biblioteca dele, que tem livros lá raros. Então vê se você separa um especial seu, de sua autoria, okay, tá? Para eu dar para ele. Ju, deixa eu te fazer uma pergunta, antes de trazer mais uma pergunta super especial de uma pessoa que eu tenho certeza que vai até emocionar vocês de estar nos perguntando. Deixa eu te falar uma coisa. Você comentou muito lá que ficou impressionado com as similaridades com a nossa cultura. Até o Beto explicou para a gente o lance da comida, da feijoada, de um monte de coisa. E já que a gente está falando de juventude, é um povo que lembra muito o brasileiro, né? Em todos os sentidos, não é isso? Isso, na cultura, nos costumes. Eu cheguei lá, eu sou descendente de espanhóis, né? Meu avô era o Antônio Ribas. E quando eu cheguei lá, eu vi muitas pessoas muito parecidas com meu avô. Até o nosso segundo câmera era muito parecido com meu avô. Seu avô que era lavrador camponês, né? Exatamente. Sem terra. Que era um sem terra, de origem espanhola. Então, assim, aí, lá teve a colonização espanhola e também tiveram os africanos escravizados que foram, assim como o Brasil, aos milhares para lá. E aí eu soube lá em Cuba, conversando com os nossos amigos da equipe,
que eles vieram da mesma região, mais ou menos, que vieram para o Brasil, os africanos escravizados, foram da mesma região que foram para Cuba. Então, assim, até os orixás têm os mesmos nomes, tem a santeria, que é muito popular em Cuba. Então, a música, a dança, o calor do povo, que a gente conversava com as pessoas na rua, eles gostavam de conversar longamente com a gente, né? De uma boa conversa, não tinha... O tempo em Cuba é outro, né? O tempo da ilha é outro. Então, assim, eu voltei muito, muito apaixonada pelos cubanos. Além de apaixonada pela história, pela Revolução Cubana e pelos personagens históricos, o povo cubano é muito cativante e se assemelha muito com o povo brasileiro, né? Beto, só uma dúvida. Quando é que é seu aniversário mesmo? Ou foi? 25 de agosto. 25 de agosto, dia do soldado, dia de São Luís, rei de França. Dia da renúncia do Jânio. Sabe como é que eu sei tudo isso? Porque é o dia do aniversário do meu pai também. E dia que o Getúlio estragou minha festa de 15 anos, porque o cadáver dele caiu na sala da minha casa. Meu pai era antigetulista, ia fazer uma grande festa, mas devido ao suicídio dele, estragou tudo. Estragou tudo. Deixa eu te falar, antes de trazer essa pergunta de uma pessoa que é muito especial, e eu sei que é muito especial para você também, me fala um pouco, a gastronomia de Cuba, você que é um super, né, mestre cuca aí, chefe, cozinheiro, etc., que tem vários livros de receitas, inclusive da sua mãe, o livro de receitas da sua mãe é um sucesso com todo mundo que eu conheço. A gastronomia de Cuba é uma gastronomia parecida com a brasileira, né? A primeira vez que eu fui a Cuba, em 1981, me levaram na Bodeguita del Medio, que é um dos principais restaurantes típicos de comida cubana, para eu experimentar essa comida própria deles. Era arroz, feijão, mandioca frita, carne de porco, alface com tomate e goiabada com queijo de sobremesa. O que eu pensei? O partido estudou as minhas origens mineiras e resolveu me conquistar pela boca. Isso aqui é uma farsa. E depois eu percebi que não, aquela é a típica comida de Minas Gerais, de qualquer casa cotidiana em Belo Horizonte se come arroz, feijão, mandioca, carne de porco, alface com tomate. E goiabada com queijo, então, todos os dias na casa de mineiro. Porque Cuba e Minas Gerais não puderam, devido no caso de Cuba, a exploração da cana, onde era usado o braço escravo, e a mineração em Minas. Então não podia ter animais que não pudessem se desenvolver por si mesmos, que é o caso do porco e da galinha. Por isso que a culinária mineira e a cubana, nela predominam esses dois animais, o porco e a galinha, porque não exige ocupação humana. E a ocupação humana era dedicada à mineração, dedicada à cana-de-açúcar. Então, com isso, se desenvolveu uma culinária muito adequada. Além de que, como disse a Juliana, as mesmas nações africanas que vieram escravizadas para o Brasil vieram também para Cuba. São os dois países em toda a América Latina que têm candomblé muito semelhante, que lá eles chamam de santeria, como ela disse, né? Então é muito similar a maneira de ser do brasileiro, principalmente do mineiro com o cubano. Justo, te dar uma notícia aqui. A sua amiga, a atriz Bianca Rinaldi, que está até fazendo um sucesso danado com a Romeu e Julieta, e o marido dela, Eduardo Menga, eles entraram no ICL, acabaram de mandar aqui, deram super parabéns pelo seu filme, né? E acabaram de mandar aqui o certificado de inscrição no ICL. Que maravilha, e vão ganhar de presente, né, o livro do Frei Beto, do Fidel, o pôster, né, do Vai Pra Cuba, Eduardo, e também o super boné. Esse boné é maravilhoso, gente. Olha só, que espetáculo. E esse super boné. Vamos lá, gente. Já temos aqui, deixa eu ver se já bateu. Acho que já, hein? 3.000 inscrições, hein? Eu fiquei arrepiada, porque nunca tivemos uma noite de 3.000 inscrições. Hoje tudo é recorde. O número de pessoas que estão ao vivo. Tem aqui mais de 50.000 pessoas ao vivo com a gente. 3.000 pessoas se inscrevendo no ICL. Também para aproveitar esses presentes e marcar uma noite como essa, merece isso tudo. Mas agora a gente vai ouvir uma pergunta de uma pessoa muito especial e que eu sei
que te é muito querida, muito cara, Leonardo Boff, um dos fundadores, um dos patronos aqui do ICL, um dos anciãos que nos inspira e nos ensina sempre. Vamos ouvir a pergunta do querido Leonardo Boff. Frei Beto, você e eu fomos muitas vezes a Cuba e você muito mais do que eu. Todos falam que em Cuba vigora uma ditadura. E nós tivemos a experiência de uma grande democracia popular, de